Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a vitória do Real Madrid 1-0 para cima do Alavés. Uma vitória que era muito importante para o time do técnico Carlo Ancelotti, porque na quarta-feira vai precisar não só vencer, como vencer por mais de 3 gols de vantagem para igualar a eliminatória contra o Arsenal. E vencer hoje em La Liga era importante para se manter na briga pelo título, porque o Barça venceu o seu jogo também nesse fim de semana, e para dar certa confiança para o time ir em busca da remontada da virada para cima do Arsenal. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. E já vou falar sobre a expulsão de Mbappé, já vou falar sobre o discurso da virada que já meio que tomou conta das redes sociais dos jogadores do Real Madrid e do que eles falaram depois do jogo. Sobre o David Ancelotti dando entrevista coletiva no lugar do pai dele, porque hoje quem comandou o time da beira do gramado foi ele. Já vou falar de tudo que aconteceu, mas quero começar pelo começo, que foi a decisão do Ancelotti de fazer certo rodízio no time, pensando no jogo contra o Arsenal. A gente viu Vinícius Júnior e Jude Bellingham começando no banco de reservas. O Ancelotti escalou um time que deve ter vários jogadores que devem repetir no jogo contra o Arsenal, mas que resolveu poupar um pouco o seu sistema ofensivo para dar um pouco de refresco, digamos assim, em relação à minutagem para os jogadores. Então, o Real Madrid começou com o Courtois no gol, Lucas Vázquez na lateral direita, que não deve ser o lateral direito contra o Arsenal, deve jogar o Valverde por ali. Raul, Asensio e Rüdiger, a dupla de zaga, ele não poupou os zagueiros, que devem ser os zagueiros contra o Arsenal, esses dois. Na lateral esquerda, o Fran Garcia foi titular. Acredito que contra o Arsenal vai ser o Fran Garcia, porque o invento do Ancelotti de botar o Alaba por ali no jogo de ida não deu certo. No meio de campo, ele foi com Tchouaméni, Camavinga e Valverde. O Valverde deve ir para a lateral no jogo contra o Arsenal. O Camavinga não joga a volta contra o Arsenal porque foi expulso no último jogo, no jogo de ida, e já tinha recebido o cartão amarelo, não jogaria de qualquer forma. E o Tchouaméni não jogou o jogo de ida por cumprir suspensão e está de volta para o jogo de volta. E no ataque, o Ancelotti foi com Arda Güler, Rodrigo e Kylian Mbappé. O Real Madrid começou o jogo na vibe que a gente tem se acostumado nos últimos tempos, com muita dificuldade de ficar com a bola e de dominar e controlar o jogo logo do início. E o Alavés, que é o time em La Liga que mais marca gols nos 15 primeiros minutos dos seus jogos, foi para cima do Real Madrid, tentou encontrar o gol, mas a verdade é que não conseguiu ser efetivo, não conseguiu, de verdade, durante toda a partida, levar perigo para a defesa do Real Madrid. A gente tá falando de um time que tá lutando para não cair, que é o caso do Alavés, treinado pelo Chacho Coudet, que torcida colorada lembra, não sei se gosta ou não gosta, mas lembra, Chacho Coudet agora é técnico do Alavés. Aos 19 minutos de jogo, tem um gol do Real Madrid anulado, do Raul Asensio, que inclusive hoje, de novo, durante o jogo, escutou muitos gritos de muerete por parte da torcida do Alavés. Inclusive, tem um momento que ele avisa o juiz e o árbitro para o jogo e coloca um recado no telão em relação a isso. Tem acontecido em praticamente todos os jogos fora de casa do Real Madrid com o Raul Asensio. Aos 19 minutos tem esse gol de falta de cabeça, depois de um escanteio cobrado pelo Rodrigo, que acaba sendo anulado por uma falta do Rüdiger no goleiro, que antecede o gol do Raul Asensio. O Real Madrid não consegue controlar o jogo com a bola nos pés e tenta contra-atacar. O Rodrigo tem 2 ou 3 jogadas muito boas que acabam não terminando em gol, mas por ali pela esquerda é onde tenta produzir mais o Real Madrid, mas não consegue encontrar o gol. E o gol chega aos 33 minutos com uma pancada de fora da área, um chutaço de esquerda de Eduardo Camavinga, que não é um jogador que desde que chegou ao Real Madrid destaca pela quantidade de gols, mas ele tem um chute bom de fora da área. O Camavinga estava a 94 gols de La Liga jogos de La Liga sem fazer um gol e voltou a balançar as redes. É o segundo gol dele na temporada. É um jogador que tem essa característica do chute de fora da área, assim como o Valverde também tem, o Tchouaméni também tem, e é um ponto que eu acho que o Real Madrid não tem aproveitado nessa temporada, é a quantidade de jogadores que tem
para finalizar de fora da área e não tem aproveitado isso. É verdade que dentro de La Liga, o Real Madrid é o time que tem mais gols com chutes de fora da área, mas, por exemplo, dentro de uma Liga dos Campeões, a gente não tem visto, né, aproveitar tanto esse recurso, e o Camavinga foi muito bem no chute e acabou encontrando esse gol aí, que acabou sendo o único gol da partida. Aos 38 minutos tem o lance que está se falando mais do jogo, que é a expulsão de Kylian Mbappé. O Mbappé entra com as travas da chuteira na panturrilha do jogador do Alavés. O árbitro inicialmente só dá cartão amarelo, inclusive o árbitro bastante mal no jogo, porque os 2 vermelhos ele deu amarelo e teve que ser corrigido pelo VAR. Cartão amarelo para o Mbappé, que depois vendo a entrada, é uma entrada para vermelho direto, e foi vermelho direto depois que o árbitro foi ver no VAR para o Mbappé. Realmente, a sensação é de que o Mbappé se perdeu ali, se perdeu totalmente. A 4ª expulsão direta do Mbappé na carreira, as outras 3 tinham sido com o PSG. E como eles dizem aqui na Espanha, se cruzaram os cables na cabeça do Mbappé. Não teve nenhum sentido essa entrada dele, essa falta tão dura, no meio de campo, de um jogador que estava com a bola, que não era nem daquelas entradas absurdas, quando o cara tá na cara do gol, que a expulsão do jogador do Alavés é no Vinícius Júnior, em uma arrancada, e ele faz uma entrada bastante parecida, mas eu ainda acho que foi um pouco menos que a do Mbappé. E aí se entende, porque o Vini tava na velocidade com a bola, tava indo em direção ao gol, isso já é no segundo tempo. Mas assim, realmente cruzaram os cabos na cabeça do Mbappé, não sei o que aconteceu. Vamos ver quanto tempo ele vai relevar de suspensão. Por esse tipo de entrada pode ser de 2 a 3 jogos, estão falando por aqui, mas se considerarem que a entrada é mais violenta, ele pode tomar mais de 3 jogos, o que faria com que ele poderia perder, em caso desse ser mais jogos, a final da Copa do Rei da Espanha. Então, realmente, o Mbappé é muito imprudente, uma entrada totalmente desnecessária e um cartão vermelho que quase prejudica o Real Madrid, que joga 30 minutos com um homem a menos. Não passa muitas coisas, é verdade. O Ancelotti, na verdade, o David, acaba substituindo só no segundo tempo. Saem o Arda Güler e o Rodrigo para a entrada do Vini Júnior e do Bellingham. O Real Madrid vai para jogar no contra-ataque. Aí, minutos depois, tem a falta do Mano Santos em cima do Vini, que também é com as travas da chuteira na panturrilha. Também é o árbitro dá amarelo e o VAR chama, corrige vermelho. E aí se equilibra o número de jogadores em campo, mas a verdade é que passam muito poucas coisas. Tem um chute depois do Bellingham, que o jogador defende, mas o Real Madrid terminou o jogo com 11 finalizações no geral e 4 no gol. É muito abaixo da média, muito abaixo, é bastante abaixo da média do Real Madrid em jogos de La Liga, que costumam ser de 17 finalizações num jogo inteiro e 6 ou 7 no gol. Então, bem abaixo do que se está acostumado desse Real Madrid em La Liga. Mas pelo menos a vitória veio, né? E além da vitória, de não sofrer gols depois de 9 jogos, sofrendo gols todo jogo, depois de 3 partidas sem vencer, volta a vencer. Se mantém na briga pelo título do Campeonato Espanhol, continua com 4 pontos a menos que o Barça, mas tá aí, são 7 rodadas as que faltam. E a melhor notícia, talvez pensando no Arsenal, é o retorno de Dani Ceballos. Ele entrou já nos acréscimos da partida, mas quando o Ceballos entrou, já ficou claro que com ele o time tem mais controle de bola. Não é o Toni Kroos nem perto, mas é o que o Real Madrid tem de mais parecido para fazer o que o Toni Kroos fazia. Então, um retorno importante que pode ser muito importante para o Real Madrid no jogo contra o Arsenal. Depois da entrevista coletiva, que, repito, o Ancelotti cumpriu suspensão e esteve na arquibancada. Quem comandou o time na beira do gramado foi David Ancelotti, o filho do Ancelotti, que é o seu auxiliar. Ele deu a entrevista coletiva depois do jogo e falou que não quis confirmar se o Ceballos vai ser titular ou não, mas disse que vai ser um jogador importante na partida contra o Arsenal, e realmente eu acho que é a melhor notícia para o Real Madrid é o retorno do Ceballos para esse jogo contra o Arsenal. Chama a atenção que as últimas 6 vitórias do Real Madrid foram por apenas 1 gol de vantagem. Contra o Arsenal vai precisar de pelo menos 3 de vantagem para igualar a eliminatória. Desde janeiro, o Real Madrid não vence um jogo por 3 gols de diferença. Foi aquele jogo contra o Brest. São 18 jogos consecutivos sem vencer por essa quantidade de gols. É verdade que no início da temporada o Real Madrid até marcava mais gols. Tinham jogos de 5 gols, jogos de 4 gols, jogo de 3 gols. E desde janeiro, a produção ofensiva foi caindo, a produção ofensiva foi caindo, a solidez defensiva foi caindo, e o Real Madrid foi perdendo essa característica de marcar muitos gols e de conseguir terminar os seus jogos sem sofrer.
A vitória de hoje, o David falou na entrevista coletiva da confiança pensando na remontada. Disse que o time, apesar de não estar jogando bem e de nessa temporada talvez dar para contar nos dedos os jogos bons que o Real Madrid fez, tá vivo ainda na briga pelo título de La Liga e tá vivo ainda na Liga dos Campeões, apesar de precisar de quase uma virada milagrosa para cima do Arsenal para seguir adiante. Interessante que perguntaram ao David, a gente viu ontem na prévia do jogo o Ancelotti realmente muito abatido, assim, já cansado, né? Semana foi muito complicada para ele. E ele disse, sim, ele tava um pouco cansado, mas não se preocupem que para a próxima coletiva ele já vai voltar animado. A entrevista coletiva da prévia desse jogo contra o Alavés foi a de número 105 do Ancelotti na temporada. E hoje, a de 106 do Real Madrid na temporada foi dada pelo David Ancelotti, que falou muito bem do pai dele, disse que o pai dele dá total a confiança para ele, para poder trabalhar, né, para poder se formar enquanto treinador, porque ele já há vários anos é o auxiliar do Ancelotti. Um dia provavelmente vai ser um técnico em carreira solo, né? Mas nesse momento ainda tá com o pai dele. É um cara muito importante pro Real Madrid. As decisões do David a gente já viu mudar jogo pro Real Madrid, como foi na temporada passada, a entrada do Rossello naquele jogo contra o Bayern de Munique, que o Real Madrid consegue a classificação para a final da Liga dos Campeões. A verdade é que agora é concentração total no jogo contra o Arsenal. Vamos ver o quanto essa expulsão aí vai pesar na cabeça do Mbappé. Vamos ver o quanto o Ancelotti vai conseguir armar o time e mentalmente eles estarem durante os 90 minutos, porque vai precisar muitíssimo mais do que se viu hoje contra o Alavés. Entrega, intensidade, roubo de bola, controle de jogo, domínio. O Real Madrid precisa comandar um pouco mais a partida, precisa ser super efetivo nas ocasiões que tiver, porque a gente está falando do Arsenal, uma das melhores defesas da Europa. Então, realmente, a tarefa é duríssima, mas falaremos sobre isso na prévia, no vídeo de prévia do jogo da partida contra o Arsenal. Interessante que já há um movimento nas redes sociais de todos os jogadores do Real Madrid depois desse jogo, postando. Na quarta-feira a gente espera por vocês serão chave para a virada, já convocando o torcedor por Bernabéu, e isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos dias. Essa possibilidade da virada, ela vai ser alimentada, e é o discurso que o Real Madrid inteiro adota para essa partida contra o Arsenal, porque, como eu disse, é até o momento o jogo mais importante da temporada pro Real Madrid. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.